Então, muito bom dia para vocês. Hoje a gente recomeça a nossa frente A de história. Nós vamos trabalhar a questão a respeito da Primeira Guerra Mundial. Nós não vamos demorar, nós seremos bem rápido, bem sucinto, porque o conteúdo é muito extenso, então a gente não pode ficar demorando, né, no conteúdo, certo? Então, para falar da Primeira Guerra Mundial, nós temos que primeiro lembrar a estrutura do neocolonialismo que nós trabalhamos, tá? O neocolonialismo foi a busca dos países europeus em descoberta de novas terras, novas fontes de matéria-prima, novo mercado consumidor e área para alojamento do excedente populacional. No século XIX, tá? A a busca por novos territórios, a busca por novas áreas de produção, a busca por novas áreas de consumos ou chamadas também bases estratégicas. Então, no século XIX, que antecede praticamente o século XX, e alguns historiadores costumam dizer que o século XIX é o século mais longo da história, porque ele termina só depois da Primeira Guerra Mundial. Então, os acontecimentos do século XIX têm influência direta no processo que nós vamos chamar de Primeira Guerra Mundial. Então, para iniciar a nossa conversa, nós vamos falar assim: primeira causa imediata da Primeira Guerra Mundial, ou das causas essenciais da Primeira Guerra Mundial, foram os chamados neocolonialismos do século XIX, que ocorreu na África e na Ásia. Como ocorreu na África e na Ásia? Os países europeus, tá, buscando mercado consumidor, bases estratégicas, buscando fontes de matéria-prima para movimentar a indústria, eles deixam o território europeu e vão em busca de novas áreas. Diferente do que aconteceu do século XVI, do século XV até o século XVIII na América, agora, no século XIX, a busca por matéria-prima desses estados europeus é na África e na Ásia, principalmente África, Índia e China, tá? Principalmente nesses vastos territórios. E cada estado europeu desenvolveu uma forma de estabelecer a sua estrutura de colonização, tá? Então, a estrutura vem assim: monopólios capitalistas apoiados pelo Estado. Por que apoiados pelo Estado? Nós estamos vivendo no século XIX a segunda revolução industrial. E dentro da segunda revolução industrial, os estados europeus agora passam a intervir diretamente na estrutura da produção econômica. Portanto, os estados europeus tinham interesses econômicos na estrutura da produção. Para isso, nada melhor do que apoiar a indústria, apoiar o desenvolvimento industrial. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos exportação de capitais e a ideologia, tá? A ideologia da missão civilizadora, como se os estados europeus fossem levar a civilização para onde não havia civilização, certo? Os estados europeus levando a estrutura da civilização nos territórios mais afastados, na África e na Ásia, ou seja, a África praticamente como um todo, principalmente na estrutura do seu litoral leste, norte, litoral sul, litoral nordeste, tá? E outros territórios. Apesar disso tudo, tá? Isso gera uma grande concorrência entre os estados europeus. Como nós falamos, a conquista da África e da Ásia pelos estados europeus. Nós temos aí Inglaterra, nós temos aí França, nós temos aí Bélgica, nós temos aí a Áustria, nós temos aí a Itália e a Alemanha. Detalhe, gravem bem que Itália e Alemanha iniciaram seu processo de unificação no século XIX. Foi o processo de unificação tardia. Lá por volta de 1870, Itália e Alemanha são estados unificados. Então, eles vão entrar tardiamente dentro desse processo de neocolonialismo ou processo de neocolonização da África e da Ásia. E o capitalismo financeiro, o capitalismo monopolista, que era a essência do pensamento na época, tá? Ou seja, os estados europeus estão indo para a África e para a Ásia. Olha aqui na África a estrutura dos estados europeus: franceses, ingleses, alemães, portugueses, belgas, espanhóis e italianos vão conquistar o território da África. E todo esse território vai ser cobiçado também por outros países. Ou seja, não só
os estados que conquistaram o território vão estar presentes dentro dessa estrutura de dominação, como, por exemplo, Itália e Alemanha, que entraram atrasadas no processo de colonização, vão partir para cima dos territórios cujos territórios já estavam ocupados, tá, por um estado, por um outro território. Então isso vai gerar diversos conflitos, diversas guerras, diversos atritos entre os estados europeus, tá? Na Ásia, tá? Nós temos a estrutura da França, a Rússia, a Bélgica, os Países Baixos, Itália, Holanda, Japão, Estados Unidos, tá? E até mesmo o Império Otomano, buscando novas áreas, principalmente na Índia e na China e na questão do Sudeste Asiático, tá? Nas regiões das ilhas do Sudeste Asiático, certo? Então aí nós temos a questão seguinte: a dominação desses estados causou conflitos, causou atritos entre os estados europeus. Tá? Onde um território que era dono de uma área vê o seu território sendo invadido por outro. Então, primeira causa da Primeira Guerra Mundial, os atritos entre os estados neocolonialistas e imperialistas, certo? Então, seria o primeiro fator que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos principalmente os estados inglês e francês, dentro dessa ideia de colonização. Então, veja a maior área de atuação, a maior área de conquista entre os franceses e os ingleses. E isso levou a diversos conflitos, como a Guerra dos Boers, como a Guerra dos Cipários, levou à Guerra do Ópio, famosa Guerra do Ópio, que nós tratamos lá atrás, tá? Levando a estabelecimento de tratados, de revoltas e mais revoltas, tá? Ou seja, nós temos diversos movimentos que vão modificar a estrutura, tá, europeia, a estrutura econômica de produção na Europa. E dentro desse contexto, tá, nós temos já os elementos que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Nessas situações, nós temos assim, somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos dos gemidos e dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Isso para dizer o seguinte, que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra tratada de gabinete, tá? Foi uma guerra tratada pelos grandes políticos, pelos grandes capitalistas que queriam, tá, a dominação territorial do Estado em relação aos outros. Então, nós temos, de 1871 até 1914, aquilo que vocês estudam chamado de Belle Époque. Vocês veem a chamada Bela Época em história e também veem a Bela Época em literatura. Tá? O período que vai de 1871 até 1914. Nesse período, nós temos uma Europa de relativa paz. Tá? Nós temos uma estrutura de relativa paz. Era uma chamada assim, paz armada. Gravem isso. Paz armada, porque nesse período, tá, eu estou em relativa paz, mas eu estou produzindo armamento, eu estou produzindo tecnologia de guerra, eu estou me armando, me precavendo, me preparando caso haja a eclosão de um conflito mundial. Por que caso haja a eclosão desse conflito? Porque todos estavam buscando territórios na África e na Ásia. E esses territórios entravam em conflitos, tá? Os nativos entravam em conflito e até mesmo os países europeus entravam em conflito com outros países europeus em relação à dominação territorial. Tá? Então, de 1871 a 1914, a Europa viveu o chamado período de paz armada. Fortes investimentos bélicos da indústria bélica anunciavam a proximidade de um possível confronto, um conflito. Ainda não existia nada que assegurasse um conflito, mas a luta entre os estados, a disputa entre os estados, a disputa capitalista por territórios, por mercado consumidor, por bases estratégicas, por bases fornecedoras de matéria-prima, foram muito importantes para o desenvolvimento das ideias do poder e da economia. Tá? Só um pouquinho. Eu tenho. Deixa eu admitir pessoas aqui.
Olá, bom dia. Júlia, qual Júlia é? É Júlia Peron ou Júlia Dávila? Júlia Dávila. Ok, bom dia. Tá com sono? Bom dia. Bom dia. Então, se deu para entender claramente é o seguinte: o século XIX é o século que vai dar os pormenores da guerra, ou vai dar as bases fundamentadas para ocorrer a Primeira Guerra Mundial. Os países estavam em atrito, os países estavam tensos entre si. A Itália e a Alemanha estavam conquistando áreas que já possuíam donos, que já estavam sob domínio de outros estados. Então, a estrutura começa a ficar tensa entre os países. Não que fosse eclodir já o conflito ainda no século XIX, mas no início do século XX, algumas relações entre os países vão fazer surgir a eclosão desse conflito da Primeira Guerra Mundial, certo? A ideia do crescente nacionalismo, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Os países querendo engrandecer a sua ideia de nacionalista, a sua ideia nacional, como, por exemplo, o pan-germanismo. Vamos ver daqui a pouco. No pan-germanismo, pressupõe-se a glória, a grandeza, a estrutura máxima do pensamento germano ou alemão, ou seja, todo alemão, todo povo alemão, todo indivíduo de origem alemã estará sob tutela da Alemanha. Tá? E onde houver um alemão sendo oprimido, é função do Estado alemão libertá-lo da opressão. Então, começa aí a disputa entre os nacionalismos extremistas, como o pan-germanismo, como o pan-eslavismo. Duas correntes fundamentais que vão estabelecer os chamados nacionalismos e busca de novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Isso já falei, isso eu falo novamente. Causa da Primeira Guerra Mundial, disputa por mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima na África e na Ásia, certo? Então, os Estados europeus vão entrar em conflito principalmente pela busca de mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Falei já umas 5 vezes, então é absurdo que vocês não lembrem isso num posterior teste, numa posterior avaliação que nós vamos fazer, certo? Então, das causas da Primeira Guerra Mundial ou as antecedentes da Primeira Guerra Mundial e fortes investimentos bélicos, aquilo que nós falamos, a paz armada. Todo Estado europeu, todo país europeu estava produzindo o máximo de armamento possível e, nesse máximo de armamento possível, produzir necessariamente a estrutura para a defesa do seu território, tá? Marcando assim, então, o aumento das tensões podia ser verificado desde o final do século XIX. Os países europeus procuravam, então, organizar exércitos, produzir armamentos e fazer acordos entre si para garantir a força na disputa. Dois grupos rivais foram formados, ou seja, daqui a pouco a gente fala desses dois grupos rivais. Os países começam a se fortalecer justamente na produção de armamento, tá? Engrandecendo o exército, aumentando o seu exército, aumentando necessariamente a sua força militar para se proteger de uma possível investida dos outros países, certo? Aí nós temos o seguinte: as rivalidades entre os estados alemães, tá? Os estados inglês, anglo-alemão, ou seja, a Inglaterra e a Alemanha. Então, nós temos a formação dos blocos, acordos econômicos, políticos e militares que levaram à formação da aliança entre países rivais. Significa o seguinte: tá? Já historicamente já havia uma rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. A rivalidade se encontrava no campo da competição industrial, tá? E comercial, disputa por mercados no chamado Mar do Norte. Disputa por mercados no chamado Mar do Norte. Tá? E esses mercados eram muito disputados no Mar do Norte e Mar Báltico, que era dominado pela Inglaterra, mas que a Alemanha queria dominar. Desde o século XVIII, tá? A Alemanha tem desavenças com a Inglaterra em relação à conquista e à dominação do Mar do Norte. E a histórica disputa, rivalidade, a histórica rivalidade entre a França e a Alemanha,
tá? Desde o século XVIII, XIX, nós temos essa rivalidade muito grande. Acontece assim que em 1871 a Alemanha ela torna-se unificada, tá? Os estados da antiga Prússia se unem num território chamado Alemanha, ou seja, temos uma unificação territorial, uma unificação política, uma unificação econômica, tá? E em 1871 a França foi obrigada a ceder o território da Alsácia e Lorena. Isso você já sabe, isso você já tem o conhecimento. Então, a Alsácia-Lorena era um território riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em minério de ferro e carvão mineral, que eram a base para a indústria alemã. Não, a indústria alemã não, mas toda a indústria europeia, tá? Queria o minério de ferro e queria o carvão mineral. E a Alemanha toma posse desse território em 1871. Então, região rica em carvão e ferro, após perder na Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia vai se unificar, formando a Alemanha. Isso introduziu, dentro de todo grande político, de todo grande capitalista na França, isso introduziu o ideal de revanche, o revanchismo francês. Quer dizer o quê? Quer dizer que todo político, todo capitalista francês queria reaver o território da Alsácia-Lorena da Alemanha, tá? Para que pudesse iniciar o seu processo de produção. E aí, essas rivalidades vão formar duas grandes alianças. Em 1878, aproximadamente, formada a Tríplice Aliança, onde nós tínhamos Alemanha, Império Austro-Húngaro, ou seja, a Áustria e a Hungria. A Hungria estava sob a dominação da Áustria e a Itália. Então, nós temos Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, estabelecendo acordos políticos, acordos militares, acordos econômicos, acordos comerciais em relação aos seus territórios. Isso tudo era para ampliar a sua dominação econômica nos territórios da África, da Ásia e também na Europa. Em consequência disso, tá? Ou posterior a isso, foi fundada aproximadamente cerca de 10 a 15 anos depois a chamada Tríplice Entente, onde nós tínhamos a Inglaterra, tá? A Rússia e a França, formando o que nós vamos chamar de Tríplice Aliança. Foi formada para combater os avanços fundamentais da Tríplice Aliança. Então, a Tríplice Entente, formada para combater os avanços da Tríplice Aliança, principalmente na Europa. E aí estava lançado já a grande tensão entre os países. Como se não bastasse o imperialismo, o neocolonialismo, como se não bastasse a disputa do mercado consumidor, como se não bastasse a formação dessas ideologias, os Estados europeus, principalmente esses 6 envolvidos na formação dessas alianças, eles passam a conviver com uma constante tensão entre eles. Ou seja, as causas fundamentais nós temos aqui, tá? As causas fundamentais no contexto do imperialismo e do neocolonialismo. Então, causas: Alemanha versus Inglaterra disputando o mercado consumidor. Alemanha e Itália versus Inglaterra e França no neocolonialismo, na disputa na formação dos territórios, deixa eu marcar aqui, na formação dos territórios da África e da Ásia. Então, nós temos outra condição. Na terceira condição, tá? Alemanha e França, o revanchismo francês por causa da Alsácia e Lorena, tá? A Áustria e a Hungria versus a Rússia, que disputavam a região europeia, a região eslava, a região dos Balcãs, a região do chamado Mar Negro, perdão. Tá? Nessas regiões, há palco de disputa entre eles, que levou ao processo de formação da Tríplice Aliança, posteriormente a Tríplice Entente. Então, os países, eles começam a fazer aliança e começam a se armar para se proteger contra investidas de algum outro território. Tá? Então, nós temos assim,
também conhecida como a Grande Guerra, o primeiro conflito envolvendo as maiores potências capitalistas da época. Ocorre de 1914 e 1918. Fruto das chamadas disputas imperialistas, então tensão e rivalidade entre as principais potências, no caso Inglaterra, Alemanha e França. E para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês prestem muita atenção nessas ideias que nós vamos ter aqui, os chamados movimentos nacionalistas. Esses três movimentos nacionalistas foram importantíssimos para a inclusão da nossa chamada Primeira Guerra Mundial. Primeiro, o pan-eslavismo, que surgiu para combater o pan-germanismo, ou seja, o pan-eslavismo, união dos povos eslavos da Europa Oriental, ou seja, Rússia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, tá? Sérvia, Montenegro, países de origem eslavas, tá? A união desses povos para combater todos os inimigos da estrutura do pan-eslavismo. No pan-germanismo, nós temos a anexação dos territórios da Europa Ocidental, onde viviam os germânicos, tipo a Alemanha, tipo a Áustria, tipo a Hungria, Romênia. Esses territórios de origem, tá? De origem germana, dos povos bárbaros ainda. Então, nós temos três grandes estruturas de nacionalismo, tá? O pan-eslavismo, tá? Todo o povo de origem eslava estará sob responsabilidade da Rússia, tá? O pan-germanismo, todo o povo de origem germana estará sob responsabilidade da Alemanha, e temos o revanchismo francês, tá? Que era único e exclusivamente a ideia de retomar a Alsácia-Lorena, a única e exclusiva ideia para retomar a Alsácia-Lorena dos alemães, certo? E, posteriormente, será criado o chamado pan-americanismo, tá? Uma estrutura baseada dentro da doutrina Monroe, América para os americanos. Mas isso é uma outra conversa, é um outro assunto que nós vamos abordar um pouco mais adiante, certo? Então, está lançada os conflitos entre os estados europeus que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial, certo? Vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Portanto, na nossa próxima aula, nós vamos abordar o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? A causa imediata da Primeira Guerra Mundial, por que eclodiu a Primeira Guerra Mundial, e vamos ver o decorrer da guerra. Como foi o decorrer da guerra, qual foi as táticas utilizadas, qual foram os armamentos utilizados dentro da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, para hoje, nós ficamos por aqui, encerramos nossa atividade, encerramos nossa aula com um último comentário, ou seja, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito resultante do século XIX, dos acontecimentos do século XIX, e isso levou ao desenvolvimento do potencial bélico e econômico dos Estados europeus. Ok? Então, foi um conflito estritamente oriundo do século XIX. Teve como causa, as causas ou os elementos antecedentes estão arraigados no século XIX, certo?